Olá, o informativo da TV Educativa de São Carlos está no Distrito Industrial Miguel Abdenur. De acordo com os especialistas, existem 3 tipos de indústria que têm uma produção bastante complexa. A indústria aeroespacial, a indústria naval e a indústria de robótica, assunto da reportagem que você vai ver agora. Na imaginação de muita gente, o robô é muito parecido com o ser humano. Claro que é um ser feito de metal, tecnologia do futuro, quase tão perfeito que poderia nos substituir. Mas essa fantasia, mesmo nos grandes centros de fabricação de robôs como França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, está longe de virar realidade. A USP de São Carlos é uma das 10 universidades do Brasil que dispõe de um laboratório de robótica. O trabalho do Grupo de Computação Bioinspirada do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação é pesquisar o desenvolvimento de inteligência em robôs. O objetivo é possibilitar que exista uma interação mais efetiva entre homem e máquina, né? Então, o desenvolvimento de robôs seria para auxiliar os seres humanos no seu dia a dia, para tornar as tarefas do ser humano mais fáceis, né? Pesquisadores nessa área, eles tentam desenvolver técnicas que fazem com que as máquinas possam executar ações parecidas com as dos seres humanos. E é difícil. É difícil, é claro que estamos longe disso, mas alguns resultados promissores a gente tem conseguido. Tá? É isso que anima, né, a continuar a pesquisa nessa área. O trabalho de estudantes de matemática, computação, mecatrônica e eletrônica nesse grupo começa montando robôs como esse, em sua forma mais simples. Primeiramente, nós temos que cuidar da parte mecânica do robô. Então, aqui nós podemos ver, né, 2 motorzinhos que vão controlar as rodinhas dele. Tem 2 rodinhas, 2 motorzinhos, tá? Então, depois disso, vem a parte eletrônica. A gente tem que ter essa parte aqui é uma parte fundamental, porque você vê, tem a anteninha do rádio de comunicação. Essa parte aqui é responsável da comunicação do robozinho com o software de controle do robô. Tá? Então, tudo isso tem que se comunicar muito bem para que a ordem enviada pelo software, o robô corresponda a essa ordem. Faça um movimento correspondente à ordem recebida pelo software, que é o software controlador do robô. Enquanto preparavam os pequenos robôs, os alunos de graduação e pós-graduação tiveram que desenvolver uma simulação desse estudo. Para fazer com que cada caixinha como essa consiga acompanhar a bola, é preciso fazer a imagem do percurso da bola, enviar para o computador, que irá transformar em dados e reenviar ao robô. Tudo em uma fração de segundo. Algo tão rápido quanto... Deu para perceber? Preste atenção ao piscar da imagem. Isso é uma fração de segundo. Tem vários motivos de pesquisa e a gente pode usar as mesmas técnicas para outros objetivos, outras finalidades também. A gente já tinha o objetivo de ter o futebol de robôs, bastante faculdades, assim, universidades tentam ter também, e a gente resolveu fazer também, que é um objetivo legal, tudo. A gente tem até uma certa emoção fazendo, quando dá certo, né? Para que mais eles podem ser usados, esses robôs? Não, esses robôs, da maneira como eles estão feitos, só para o futebol de robôs. Entretanto, as técnicas que foram desenvolvidas podem ser estendidas para um outro ambiente. Por exemplo? Por exemplo, o algoritmo de identificação de cores pode servir para uma seleção automática numa esteira, alguma coisa do tipo, sabe? E tem outras técnicas também que podem ser usadas. E mesmo sendo um estudo tão inicial de robótica, os jogadores de futebol desses estudantes são parecidos com o super robô que andou em Marte. O princípio de funcionamento desse robô é parecido com o de Marte. Ele tem uma certa autonomia, mas ele troca informações com um banco de dados que fica remoto. Então, por exemplo, essa câmera, a diferença dele para o de Marte, por exemplo, essa câmera estaria no robô. Em vez de passar e mandar coordenada e comando, ele teria a autonomia dele e ele passaria imagem para a Terra. É um princípio muito parecido, né? A diferença é que a câmera estaria no robô.
Outro trabalho feito pelo grupo é um robô que tem sensor a laser. Ele se move pelo chão e tem como função percorrer trajetos pré-estabelecidos. A diferença entre esse robô e a mecanização simplesmente é que ele corrige a direção desviando de obstáculos e, após fazer imagens da pista, é capaz de desenhar um mapa para realizar o percurso uma outra vez. A professora Roseli explicou por que o Brasil ainda não pesquisa nem fabrica robôs que tenham autonomia semelhante à do ser humano. Um número maior de profissionais especializados na área de robótica e mais investimento. O que é preciso para ter esses profissionais formados? Mais cursos especializados nessa área, né? Aqui no campus, por exemplo, nós temos pesquisas no ICMC, temos pesquisas relacionadas a esse tópico na mecatrônica, na elétrica. Então, a gente precisa que mais pesquisadores se envolvam e desenvolvam pesquisas nessa área para poder passar isso para os seus alunos e formar melhor os alunos que têm interesse em trabalhar nessa área, né? Esse doutor em robótica iniciou há 3 anos uma empresa incubada no Parque Tec, que será a primeira fábrica de robôs do Brasil. Ele concorda com a professora sobre por que é difícil ter mão de obra nessa área. Quando você quer construir uma fábrica de robôs ou desenvolver robôs para a indústria, você não tem realmente uma quantidade de pessoas, funcionários, colaboradores capazes de fazer esse robô. Então, falta pessoal qualificado quando você realmente quer colocar um produto no mercado. E o que acontece? Se você não tem uma fábrica de robôs, você não tem essa produção, você não tem como colocar isso na parte educacional e educar corretamente esses novos engenheiros. Então, eles vêm com pouca experiência. Mas o que acontece? Você estuda, faz graduação, mestrado, doutorado em robótica e depois você vai procurar emprego e não tem emprego. Então, o que acontece? Você sai da área de robótica. Então, faltam investimentos do governo estadual, federal, no sentido de manter esses profissionais ainda na área de robótica para que eles possam fazer os produtos. Então, falta você contratar esse pessoal depois que eles se formam ou adquirem todo esse conhecimento, né? Os itens para a criação de protótipos, os equipamentos e tudo que é necessário para a fabricação de robôs foi desenvolvido aqui. Desde a criação da empresa, já foram desenvolvidos 2 robôs, os jogadores de futebol que têm mesa e regras parecidas com o Pebolim, e outro chamado de Curumim, voltado para o mercado educacional de nível universitário. Quando a linha de montagem estiver pronta, serão produzidos pelo menos 50 robôs como esse. O mercado brasileiro foi estudado há 2, 3 anos atrás e se identificou 2 importantes mercados. O educacional, que é a robótica educacional, e a parte de entretenimento ou entertainment, que é a educação com entretenimento. Esses 2 mercados se mostraram mais promissores. Por quê? Porque o brasileiro adora novidades nessas 2 áreas. Educação e na parte de entretenimento, o brasileiro está curioso, ele está interessado em novidades. Por isso, a gente entendeu que os 2 mercados têm mais potencial, né, para conseguir agregar valor aos produtos. O informativo da TVE São Carlos fica por aqui e volta na próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite. Até lá!